Olá, eu me chamo André Gonçalves de Souza, sou estudante de Direito e estou cursando o terceiro semestre na entidade do UNASP Hortolândia. E hoje eu vou falar um pouco sobre alguns princípios, garantias e funções do Ministério Público Federal, uma entidade a qual nós estamos ouvindo falar muito nesses últimos dias por algumas ações, por algum decorrente de algumas coisas que eles têm feito. No artigo 127 da nossa Constituição, ele ali fala sobre alguns princípios. E eu vou destacar aqui 3 princípios institucionais, que é o princípio da unidade, o princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional. O princípio da unidade é sob a égide de um chefe só. O Ministério Público deve ser visto como uma instituição única, sendo a divisão existente meramente funcional. Importante notar, porém, que a unidade se encontra dentro de cada órgão, não se falando da unidade do Ministério Público, da União, qualquer um deles dos estados, nem entre os âmbitos daqueles órgãos. O que significa que o Ministério Público, eles são divididos por alguns outros órgãos, que seria o Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, enfim, alguns outros órgãos, mas todos eles regem em uma unidade somente, respondendo ao Ministério Público Federal. O princípio da indivisibilidade é possível uma implicação na prática. Podemos dizer que o princípio da indivisibilidade ele está sustentado na seguinte maneira. Suponhamos que algum membro do Ministério Público está acompanhando o decorrer de algum processo desde o seu início do andamento, no decorrer até o processo final, até o julgamento. Porém, no dia do julgamento, esse membro não possa comparecer à audiência. Dentro desse princípio da indivisibilidade, ele pode designar um outro membro para comparecer lá e responder e acompanhar esse processo, independente de como está o andamento. Porém, também podemos relevar o princípio do juiz natural, tá? Que é claro que nenhum outro vai responder e ultrapassar os limites sobre o outro. E também temos o princípio da independência funcional. O que seria o princípio da independência funcional? É que ele tem uma autonomia de convicção. Ele não se submete a nenhum poder hierárquico. Ele não tem nenhuma hierarquia acima somente nas questões de caráter administrativo, tá? Vale ressaltar aí que o Ministério Público, os outros departamentos, a única hierarquia que eles têm para responder acima seria nos critérios administrativos. Agora, em questões de suas funções e caráter das suas obrigações, eles não respondem, que todos eles são independentes, são autônomos. Então, fica assim descrito o princípio princípio institucional. Agora, dentro dos princípios institucionais, nós temos as funções do Ministério Público. Quais são essas funções delineadas dentro da Constituição, que está ali considerada dentro do artigo 129 da Constituição? Uma das principais é ali promover privativamente a ação penal pública em forma da lei, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, promover inquérito civil em ação civil pública, proteção do patrimônio público. Também está ali promover ação de inconstitucionalidade, representando para fins da intervenção dos estados, nos casos previstos na Constituição. E também defender judicialmente os interesses e os direitos da população. Então, essas são algumas funções que está ali constituída no artigo 129 da Constituição. Ele pode expedir notificações, procedimentos administrativos, exercer o controle externo da atividade policial em forma da lei. Então, essas são algumas funções do Ministério Público. E agora, ressaltando as garantias do Ministério Público. O Ministério Público ele tem umas garantias institucionais que está ali dentro da nossa Constituição. Quais são essas garantias institucionais? Autonomia funcional. O que seria autonomia funcional? Ao cumprir os seus deveres institucionais, o membro do Ministério Público não se submete a nenhum outro poder, nem o legislativo, nem o executivo e nem o judiciário. Ele é totalmente independente.
Caso alguma autoridade queira intervir em alguma ação do Ministério Público, ele pode ficar ali submetido a apenas prevista em leis, tá? A autonomia administrativa do Ministério Público, o que seria? O Ministério Público pode ser observado no disposto do artigo 169, o poder legislativo da criação e distinção dos seus cargos e serviços auxiliares, provendo por concurso público provas e até títulos de política remunerada. Então, assim, o Ministério Público ele tem total autonomia administrativa para fazer concurso, para contratação e para o seu funcionamento dentro das suas organizações. E a autonomia financeira, ele assegura a capacidade da sua proposta orçamentária dentro dos seus limites estabelecidos por lei. Ele tem total autonomia para designar para onde está indo a verba que está destinada ali. Então ele por si próprio consegue fazer essa autonomia, ele difere para onde vai cada verba, cada parte do seu orçamento monetário. Fica aqui algumas coisas explanadas para você sobre o Ministério Público, eu agradeço, até a próxima.